Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos os participantes dessa audiência, os presentes nesse plenário e a todos que nos acompanham. Na verdade, ao invés de pergunta, na condição de presidente da Comissão de Saúde desta Câmara Municipal, acho que é interessante fazer algumas considerações. Nós temos vários gargalos na saúde do país e principalmente aqui em Bauru, e eu acho que alguns passos importantes foram dados no município, originados nesta casa. Essa casa tem discutido bastante a questão da saúde, tanto é fato que nós estamos aí na última semana do ano e todos aqui de manhã discutindo a questão da saúde. E é o que cabe, o que nos compete enquanto parlamentares e fiscais do dinheiro público. Nós não podemos esquecer que há um déficit muito grande na atenção primária aqui em Bauru. Isso acaba refletindo no atendimento das unidades básicas de saúde, consequentemente, nas UPAs e, posteriormente, nas unidades de referência. Eu discordo um pouco do doutor Orlando, já disse isso aí algumas vezes, quando ele, e eu entendo a posição dele como gestor, mas não concordo, quando ele diz que as pessoas procuram a UPA e às vezes não é o local que seria mais adequado e que seria a UBS. Ocorre que quando o cidadão vai numa UBS e não tem médico, ele vai procurar a UPA. Fui com o vereador Locadora recentemente na UBS do Geisel, era 3h30 da tarde, tinha 26 pessoas, uma médica atendendo e a outra tinha ido almoçar. 3h30 da tarde. Aí nós fomos na UPA do Geisel, tinha acho que 10, 11 pessoas com 3 médicos. Ah, Borgo, mas pode ser que na UPA a dificuldade seja diferente, seja maior. Nós sabemos a grande parte que está atendendo que são fichas azuis. Então, se não contratar mais médico, tudo bem, entendo que teve problema da Lei Complementar 173, que proibiu a contratação, mas poderia ter feito a reposição, que acho que durante o ano, até durante a CEI, nós levantamos que foram contratados clínicos gerais e ginecologistas. Mas, enfim, estou fazendo uma constatação aqui que precisa melhorar o atendimento nas UBS, porque senão vai colapsar na UPA. E pedir para a população, olha, espere, fique em casa, me dá até arrepio de falar essa frase, mas não dá. Ah, mas é só uma dorzinha de cabeça, às vezes uma dor de cabeça, uma dor no braço ali, é um princípio de infarto. Eu não sou médico, mas existem muitos casos de pessoas que vão ali atrás do atestado médico, nós sabemos disso, mas a gente não pode generalizar e colocar a culpa do problema da lotação nisso aí, longe disso, tá? Então, a primeira constatação é a questão da atenção primária que nós temos no município, que aumentar, assim como melhorar o atendimento nas UBS. Eu vou deixar a UPA por fim e venho no último gargalo, que são as unidades de referência. Em plena pandemia, o senhor governador João Dória me corta 12% das santas casas, fundações e hospitais filantrópicos, impactando numa diminuição de 24 milhões de reais nos contratos com a FAMESP. Ah, Borgo, mas o que tem a ver isso aí? Tem a ver que se não tem vazão na UPA, se não tem a internação no estadual ou no base, o paciente vai ficar na UPA travando o leito. E não é isso que ele necessita. A UPA tinha que ser de passagem. 1 dia, 2 dias ali, só que não está dando vazão. E eu já questionei essa questão da abertura do HC, se é que vai abrir, mas questionei aqui publicamente, não adianta abrir o HC e sucatear o estadual. E, infelizmente, é isso que chega até nós.
que está havendo, nós já estamos tomando medidas junto à Assembleia Legislativa e junto a uma ação popular que nós temos junto com o vereador Meira, que vamos questionar isso aí judicialmente. Mas o que estamos presenciando é um sucateamento do hospital estadual. E isso impacta diretamente na prestação do serviço, seja da FERSB, seja da OMESC, está diretamente relacionado. Em relação agora à UPA, à OMESC, nós acompanhamos essa Câmara Municipal, a Comissão de Saúde, os vereadores. Agora, os atos administrativos, os atos públicos, presume-se a boa-fé. Foi feita a licitação, tanto é que o doutor Orlando acabou de dizer que a segunda interessada, a FERSB, não está questionando. Foi assinado o contrato ontem. Eu e o vereador Locador estivemos lá, fizemos vários questionamentos. O que eu vejo aqui é um questionamento por melhores pagamentos por médicos. Eu acho legítimo qualquer classe, qualquer categoria, lutar por aumento nos recebimentos. A única classe que não pode lutar é a classe política. As políticas não podem, mas todas as outras demais podem lutar. Agora, eu não vi um apontamento, até porque eu vi na imprensa uma carta aberta. Para mim, carta sem assinatura é apócrifa, tem validade nenhuma. Tá? Vale como notícia anônima. Acho que seria interessante alguém assinar. Mas eu vi questionamentos em relação a recebimento. Olha, não é 1.500, é 1.400, é 1.300, é 1.380, é 1.000... Mas eu não vi apontamento, por exemplo, durante essa semana, sobre alguma irregularidade na licitação. Eu não vi apontamentos sobre irregularidades na contratação. Eu não vi apontamentos, mas vai cair a qualidade do atendimento, se não pagar 1.500, se pagar 1.300, o atendimento vai piorar porque os médicos melhores vão procurar serviço na região. Horas. E quando pagava 1.500 também, os médicos não iam procurar pagamento de 1.700, 1.800 na região? Então, para mim, sinceramente, não dá. O que as pessoas têm que entender, tá? E aí me perdoe, esse é um posicionamento, eu não vou falar nem como presidente da Comissão de Saúde, mas como cidadão e como vereador, tem que entender o seguinte: acabou aquela fase que o médico era Deus. Vai ter que cuidar de gente. Está abrindo faculdade, está quebrando esse monopólio que tinha, assim como aconteceu com as faculdades de Direito. Falo tranquilamente, eu sou advogado, abriu faculdade de Direito para tudo quanto é lado e hoje a pessoa é atendida. Burgo, mas vai cair a qualidade. Quantas pessoas não estavam batendo palma para mais médico lá de Cuba? Muitos sequer eram médicos, eram enfermeiros. A população, quando chega lá na UPA, quando chega na OBS, ela quer ser atendida, ela quer acolhimento. Se aquele médico ele não tem a especialidade necessária, ele vai encaminhar para outro local. Mas para não me estender muito aqui, essa OS, ela participou de uma licitação de acordo com os termos que foi publicado no edital, que seguiu um termo de referência que veio elaborado pela Secretaria da Saúde. Desde que cumpra todos os requisitos do edital e do contrato, os questionamentos, eu entendo, que têm que ser direcionados à Secretaria de Saúde. Mas precisa de mais médicos. Cabe à Secretaria da Saúde fazer um novo edital, uma nova licitação. Mas está sendo poucos médicos. Novamente, a Secretaria da Saúde. Agora, cumpriu o edital, está fornecendo aquilo pelo qual foi contratado, não é o problema da OS. Agora, chegou no começo do ano, não tem médico, não está cumprindo o edital, é óbvio que terá cobrança, e cobrança forte, não só desta Câmara, mas como da população. Agora, nós não podemos, dentro da legalidade, dentro de um processo licitatório que até então ninguém está questionando, eu entendo, como usuário do SUS, eu entendo que incentivar paralisação, incentivar boicote, incentivar greve, incentivar o não atendimento da população, simplesmente, única e exclusivamente,
para aumentar 100, 150 reais ali no pagamento dos atendimentos médicos, dos plantões, me desculpem, mas isso é jogar contra a população. Toda mudança gera algum tipo de questionamento e algum tipo de transtorno. Toda mudança, principalmente numa área tão delicada igual a saúde. Agora, torço muito para que seja feito o atendimento correto, para que tenha esses médicos, e faço um questionamento: a quem interessa chegar agora, o menos de uma semana, para fazer essa transição, a quem interessa ficar fazendo, incentivando paralisações? Já falei com o vereador Locadora, estaremos lá no dia 1º de janeiro, acompanhando o serviço. Como estaremos todos os dias acompanhando, mas logo no dia 1º estaremos lá. Não conhecia o diretor da OMESC, como o doutor Samuel conhecia de nome, mas nunca tinha conversado com ele. Peguei o telefone dos dois e nós estaremos acompanhando. Mas o momento, entendo, já que está sendo, a priori, cumprido todos os requisitos do edital e do contrato, até então, o momento é de apoio. Se não cumprir as normas, óbvio, vamos cobrar, vamos denunciar no Ministério Público, vamos fazer um pau mesmo, igual nós fizemos durante o ano. Mas acho que agora não é o momento. Essa era uma constatação que eu gostaria de fazer, como presidente da Comissão de Saúde, acompanhando esse trabalho. Óbvio que todos nós estamos com receio, mas esperamos que dê certo. E o mais importante que eu gosto, para terminar, presidente, para frisar, que os questionamentos, óbvio, a contratante, ela vai fornecer aquilo pelo qual foi contratada. Não adianta cobrar, mas ao invés de 3 médicos, precisa de 4, de 5. Nós temos que cobrar a Secretaria da Saúde. E com certeza nós faremos isso nesse próximo ano, presidente. Muito obrigado. O senhor me permite, o que está acontecendo é o seguinte, aqui a gente tem que abrir o jogo, a população está acompanhando e todos querem a verdade. O que está ocorrendo é uma certa espera da classe para ver se vai dar certo ou não em busca de melhores salários. Eu tenho acompanhado aqui, indiretamente, vamos aguardar para ver se realmente dá certo. É por isso que eu estou falando, se a gente entrar nessa, e eu estou disposto a enfrentar qualquer tipo de enfrentamento, de questionamento, eu estou aqui para isso. Então, há sim, não sei se concatenado, não sei se orientado, não sei o que está acontecendo. Mas há sim, pelo que eu tenho percebido, vamos esperar para ver se dá certo, porque se não dá, volta para pagar o que a gente recebia. Vamos ver se vai dar certo ou se não vai. A partir do momento que começa uma semana, 10 dias, começou a dar certo, eu não tenho dúvida que mais médicos procurem, porque não adianta, pode vir a OMESC, pode vir a FER, pode vir o que for. Corpo médico é esse aqui. Você pode trazer um ou outro médico de fora, mas não tem o necessário para fazer o atendimento. Então tem muita gente apostando que não dê certo, para tentar ver se volta ou se tem um aditivo ou se tem uma melhora de pagamento. No fundo, me desculpem, no fundo de tudo isso aqui é a questão de 100, 200 reais de pagamento para plantão médico. Me perdoa, mas essa é a realidade e a população tem que saber. Bom dia, vereador. Bom dia, vereadores. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de começar a minha posição colocando uma condição dos médicos diferente daquela que, com todo respeito, vereador Borgo, o senhor anunciou. Não é uma briga por questão salarial. Não é. Tá? Talvez exista uma informação errada passada para o senhor. Os médicos sequer são classe profissional no país, o senhor muito bem deve saber disso, né? Quando tentamos aprovar a nossa profissão, isso não foi possível. Então, somos profissionais autônomos e, por isso, a pejotização nos pega de uma forma sem anseios, né? Sem nenhuma responsabilidade, ao qual nós trabalhamos sem férias, sem 13º, né? E, como o senhor muito bem disse, todo mundo tem direito a anseios de melhores salários, né? Não seria diferente da classe médica, aqui muito bem representado pela Associação Paulista de Medicina, pelo conselheiro do
do CREMESP, se eu não me engano até o Dr. Fábio está presente, né? Então, Dr. Pedro, Dr. Fábio, então, o médico ele tem sim direito de anseios a salários, né? Afinal, as contas estão aí, mas a discussão toda, o vereador Borgo, começou porque nós percebemos que de um grupo de mais de 60 médicos, ninguém foi consultado. E aí, eu sou nascido em Bauru, 1984, no dia 20 de junho, na Beneficência Portuguesa. Estudei minha vida inteira numa escola municipal, cantava o hino desse Bauru e aprendi que a palavra custo vigilate significa uma guarita, uma vigilância, né? E de forma vigilante, preventiva, nos atentamos e procuramos essa casa. Preocupados como cidadãos, como muito bem falei na rádio, pela responsabilidade de um serviço que, às duras penas, foi mantido com todas as suas portas abertas, né? Retorno a Bauru em 2014, numa realidade onde as UPAs se rodiziavam em serviços abertos e fechados, por limitações da Secretaria Municipal de Saúde em quantitativo médico, né? Então, a chegada da FESB como uma possibilidade de contratação pela PJ, então os médicos acabam aceitando a pejotização por uma necessidade mercantil de trabalho. Nenhum médico está fazendo boicote, nenhum médico está fazendo motim, nenhum médico está nessa proporção. Talvez o Dr. Samuel, quando tenha saído do grupo dos médicos, onde ele ficou quieto e não se manifestou em nenhum momento, porque ele estava presente no nosso grupo até semana passada. E quando ele sai do grupo, em nenhum momento ele fala até aquele momento sobre tudo o que estava acontecendo. Isso também já nos gera muita estranheza. Quando é revelado que ele, como responsável pela escala, estando presente em todo momento na discussão, vendo as nossas preocupações, né, sai, né, e não comunica e não procura. De mais de 60 médicos, talvez 10 tenha sido procurado, 2 confirmaram que fariam o plantão. E na discussão de valores, doutor Borgo, não está a questão de menos R$140. Não, até me causa estranheza e eu fico extremamente chocado, né? Tive participação pela gestão pública e isso me causa arrepios quando um processo licitatório não prevê melhorias à qualidade de saúde. Por que então não colocaram para a OS? Isso é uma discussão com a Secretaria de Saúde, é outra coisa, mas se tivessem colocado, ao invés de 5 médicos na UPA do Bela Vista, 7, porque ontem, naquela UPA, foi passado o plantão das 7 horas da noite com 60 pacientes na porta. Isso é desumano. Eu estava na UPA do Geisel ontem, vereador, e atendi 68 pacientes, fora os pacientes da emergência e enfermaria. Isso é desumano. Não tem como um profissional médico estabelecer linha de raciocínio segura, com um quantitativo de atendimento que está ocorrendo no município de Bauru. A nossa preocupação não é a questão salarial, é as questões de atendimento que são proporcionados ao médico no município de Bauru. As questões que a gente coloca de qualificação é que não dá para um profissional sem qualificação ou de qualificação desconhecida chegar no município de Bauru com a saúde que Bauru tem, que é discordo do Dr. João, eu coloquei isso para ele na rádio ontem, não é igual o que ele tem comparado com Marília, com Jaú, nem com São Carlos, não é. Não é porque nós, como médicos, sabemos, conversamos com os outros profissionais, não é. E aqui o Conselho Regional de Medicina muito bem sabe disso também. Bauru tem uma saúde completamente diferenciada no cenário do Estado. Nós temos 28% de cobertura da atenção básica. Isso é muito pouco. E quando nós falamos em 28%, desculpa o doutor João Queiroz, mas ele tentou levar para um outro lado na conversa com a rádio, dizendo que os médicos deles estão acostumados a tocar ficha azul. Não, não é isso. Os 28% de cobertura de atenção básica faz com que os pacientes fiquem aguardando um atendimento médico e quando chegue na UPA, chega com uma gravidade da sua condição crônica. E isso é o que faz com que esse paciente necessite de leito e fique muito mais tempo aguardando na UPA. Então, doutor Borgo, não é um motim, não é uma greve, é uma preocupação como cidadãos de Bauru. Nós estamos falando de mais de 60 médicos que há mais de 7 anos prestam serviço por esse município e sequer respeitosamente foram contactados. Inclusive, eu entendo, se eu fosse gestor de uma organização de
Saúde, que estaria chegando em uma cidade, fica a dica para o Dr. João para as próximas licitações, eu procuraria o quantitativo médico daquela cidade, junto com a PM, para entender o cenário que eu estou entrando. Eu sequer me arriscaria a participar de uma licitação sem entender o cenário que eu estou entrando. Certo? Mas cada empresa e cada qual, o processo licitatório está aí, como vocês muito bem disseram, não tem o que ser dito sobre o processo licitatório, a não ser a surpresa e o espanto, por mais uma vez, uma Secretaria Municipal de Saúde manter a régua nivelada por baixo e não melhorar a condição. Então, a discussão principal desse eixo médico é a preocupação de como ficará as unidades de saúde, porque nós, Dr. Borgo, conhecemos a realidade do cenário e sabemos que não tem quantitativo médico para cobertura de escala. Então, nós também viemos novamente, de uma forma custos, vigilante, a anunciar para esta casa e a população que se tomem cuidado, né? Fiquem cautelosos, porque possivelmente as unidades não terão o quantitativo de profissionais e elas não funcionarão. A primeira vez que o presidente da UMESC se manifestou, ele disse que, inclusive é o dono da UMESC, ele disse que havia uma escala fechada para 30 dias. Posteriormente, a escala foi para 15. Hoje estão anunciando uma escala de 8. E, Dr. Borgo, o Conselho Federal de Medicina, presente, está aqui e não deixa mentir que o médico tem um regime de trabalho de, no máximo, 24 horas por dia, não podendo passar de 90 horas semanais. Eu acabei de ter contato com essa escala. Não parei ainda para contar as horas trabalhadas de Dr. Plínio, Dr. William, né? Tem um Rafael lá que eu já quero alegar que não sou eu, pelo amor de Deus, tá? E, por favor, quando colocarem meu nome na escala, me contactem com antecedência, porque ouso dizer, e já fica de novo, tô ajudando ao MESC, tá, Dr. Borgo? Fica de alerta para o presidente que colocar nome de profissionais sem a certeza que eles estarão na escala não pode ser prenúncio para depois dizer como prerrogativa que o médico faltou ao plantão e levar aquele médico a uma situação de vexame perante a sociedade. O médico na escala tem que estar contactado, ciente e com plantão confirmado, seja por contato telefônico ou por mensagem, mas isso tem que ser confirmado. Certo? Então, não somei ainda as horas que estão presentes na escala, mas isso é uma responsabilidade ao qual essa própria Câmara de Vereadores já cobrou anteriormente e os médicos da FERSB eram colocados nessa condição. Quando nós falamos de qualificação, e aí me desculpa o doutor Orlando, mas talvez eles não estejam cientes, a FERSB obrigou os médicos a fazerem os cursos de qualificação até novembro desse ano. Os médicos pagavam do seu bolso. Pagaram, nós nunca reclamamos, é uma qualificação e nós queremos estar qualificados para o atendimento. Isso implica, inclusive, na condição posterior a qualquer discussão que venha sobre o atendimento daquele médico. No entanto, fizemos os cursos de qualificações, a maioria fizeram ali até novembro, e vem a notícia de que esses profissionais não trabalharão mais, mesmo com o seu investimento. Então, sim, há uma preocupação de classe, isso é um direito, doutor Borgo, é um direito aos demais vereadores e à população, mas mais do que uma preocupação com relação ao trabalho e à questão financeira, é que, em todo momento, quando nós falamos da questão financeira, doutor Borgo, nós dissemos que há uma preocupação cientes de que, no futuro, isso se discute desde lá de trás, o senhor muito bem sabe disso, que a OS pegaria a unidade de porteira fechada. Se balizam o salário médico para baixo, balizarão o salário da enfermagem e do administrativo para baixo. O médico autônomo, ele pode sair do município para buscar outros plantões de mais 12 horas ou 24 horas. A enfermagem não, o técnico administrativo não. Então, nós estamos falando de redução de salários no município de Bauru, que já tem um dos menores salários também do estado de São Paulo, em todas as suas classes. Então, há uma preocupação coletiva de cidadãos do município que, em sua maioria, nasceram, residem e continuarão residindo aqui, certo? Por questões salariais no coletivo e não na condição médica. Presidente, obrigado, doutor Rafael. Eu fui citado, posso... Pode, de forma rápida, pode sim, vereador Borgo. Doutor Rafael, primeira situação, eu não lembro nem do senhor, nem de ninguém ter se preocupado com a classe dos enfermeiros quando reivindicavam melhores salários antigamente. Tá? Me estranha agora essa preocupação com os enfermeiros. Segundo, tenho acompanhado bastante.
inclusive das horas faltantes lá atrás, quando o senhor era diretor do PS e que o seu secretário ficava devendo hora para o município, eu não lembro de ter tido também essa preocupação em cobrar da administração. Segundo, em relação ao pagamento, é o que está no Jornal da Cidade. Por isso que eu falei que eu não acredito, eu não aceito carta apócrifa, que eu preciso ver quem assina. Porque a grande parte ali, a maioria, quase tudo, é indicação de recebimento, de valores. É no Jornal da Cidade. Eu não vou ler a matéria aqui pelo tempo, mas é pública. O apontamento é em relação a recebimento. Outra coisa, eu estou vendo aqui, mas a OAS não procurou os médicos. Os médicos são contratados por PJ. É uma relação indireta, pessoa jurídica. Os médicos procuraram a OMESC, porque, pelo que eu sei, uma relação normal aí de contratação, tanto a empresa pode procurar os contratados, como os contratados também podem ir atrás da empresa. Nesse caso, não é a empresa, é uma OAS, mas os médicos foram atrás, inclusive até peço posteriormente para que o doutor Samuel coloque qual que é a forma, os médicos de fora da cidade ou daqui de Bauru, que queiram participar dessa PJ, dessa contratação, como é que faz para procurar, qual que é o telefone, com quem que entra em contato. Então, doutor Rafael, eu acho legítimo, eu falei isso aí anteriormente, é legítimo vocês reivindicarem melhores recebimentos, eu concordo com isso, eu não acho errado não. Agora, nós estamos aqui na condição, como o senhor mesmo disse, custos vigilante, a nossa função primordial não é defender a classe dos advogados, a classe médica, a classe de engenheiro, a nossa função primordial é defender a população. Como eu disse, houve uma licitação, até então ninguém questiona, pode ter erro, mas ninguém está questionando a forma como foi contratado e a SOS ganhou. Se chegar agora, no dia 1º, e começar a ter problema, nós vamos fiscalizar, vamos ficar em cima, vamos denunciar. Agora, o que eu não aceito, e eu não vou aceitar, e sinceramente, me perdoa, não estou nem aí com nenhum tipo de corporativismo, é se algo for feito para prejudicar a população, seja pelo motivo que for, por mais nobre que seja, se a população pagar com a vida em cima disso, pode ter certeza que vai encontrar uma pedra, uma muralha em cima dessa questão. Bom dia a todos. Vereador Júnior, nobres vereadores e amigos queridos, especialmente o vereador Borgo, é uma honra muito grande estar aqui nessa casa, que a gente veio tantas vezes com a doutora Thelma, nossa querida amiga. É uma honra estar próximo dos colegas aqui presentes, do nosso Conselho Regional de Medicina, e eu gostaria de começar a minha fala agradecendo muito o vereador Borgo, porque ele presenciou que um profissional foi almoçar às 3h30 da tarde. Então, vereador Borgo, eu acho muito bacana, e eu acho que isso é a finalidade da Câmara, porque a população, o médico faz parte da população. O médico faz parte das mesmas pessoas que pagam impostos e pagam o salário da gente. Então, a Associação Paulista de Medicina, que eu estou representando em nome do Dr. José Eduardo, não é uma entidade corporativista. A nossa grande preocupação, e aí depois eu quero fazer umas perguntas para o Dr. João, que é médico, viu, vereador Meira? Ele é médico e, por isso, como médico, ele passou por todas as fases da nossa formação. O que o doutor Arruda colocou, nenhum de nós aqui gostaria de entrar num ônibus com um motorista recém-formado. Nenhum de nós gostaríamos que o nosso pai fosse atendido de maneira indigna, quanto mais o resto da população. Então, o trabalho de vocês como vereador é muito importante. E nós precisaríamos aproveitar esse momento de crise, vereador Borgo, para ter um novo pensamento da saúde de Bauru. Nós não temos, vereador, hoje, falta de médico no mercado. As faculdades, o Brasil é o país que tem mais faculdade de medicina no mundo. O problema é que a formação do médico, né, doutor Meira, o senhor tem um filho médico, é muito longa.
O médico, ele precisa estar numa comunidade. E para o senhor fixar esse médico na comunidade, o senhor tem que dar condições para ele. E aí, uma das propostas da Associação Paulista de Medicina é que a gente pensasse na questão da precariedade do atendimento médico. O que o doutor Arruda colocou é fundamental. Nós não estamos discutindo 1.300, 1.400, 1.500. Amanhã serão 800, 900 e o médico tem família. Hoje nós temos uma grande quantidade de médicos que não têm emprego. E você precisa, na nossa profissão, estudar. Você precisa ter um ambiente, você precisa ter o profissional mais velho. E aí, Meira, a gente poder, vereador Meira, discutir a possibilidade de uma formação de um corpo clínico público. Nós temos o doutor Orlando, que é o nosso secretário. A gente precisaria ter uma política municipal de saúde. Nós precisaríamos ter uma hierarquização nos prontos-socorros. Não adianta, quando se fala, mas o médico muda de cidade porque ele não tem vínculo. Gente, nós estamos entre irmãos, nós estamos entre iguais. O que o senhor quer, doutor Borgo? Eu quero. A medicina hoje é a profissão que você tem mais burnout. O que é burnout? É o estresse do excesso de trabalho. Eu tenho dados aqui. Não adianta penalizar. A pejotização é uma tragédia na nossa profissão. É uma tragédia. Por que a gente luta e nós não temos o ato médico hoje no nosso país? Por que o senhor tem um juiz em Quixeramobim e não tem um médico? Isso é só uma licença poética. Por que você não fixa? O médico tem família. A pior vida do mundo é do médico. A segunda pior vida é do filho do médico. A terceira pior vida do mundo é da esposa do médico. Então, como associação, eu não estou vindo politicamente, eu não venho tecnicamente, eu venho politicamente pedir, pelo amor de Deus, a questão que se coloca é que a paciente da periferia, ela tem que ter a mesma dignidade do paciente dos condomínios, se você me permite falar. Se eu tiver um infarto agudo do miocárdio, eu vou ser atendido no pronto-socorro municipal com muito orgulho, porque eu dei plantão no pronto-socorro municipal. Então, a minha proposta, essa falação é nessa linha. E eu queria fazer 3 perguntas para o doutor João, médico muito conhecido em São Carlos. A primeira pergunta que eu queria fazer para o doutor João, se ele tem os dados e o número dos atendimentos e os períodos de maior fluxo nessas unidades que ele está assumindo. Eu não quero platitudes, por favor. Se ele pretende pedir um aditivo durante o tempo de vigência desse contrato. E a terceira pergunta, como médico, que a gente até tem o Conselho Regional de Medicina aqui, se constitui infração ética mercantilizar a medicina, diminuir o salário de um profissional médico. Eu acho que depois até o nosso conselho pode responder essa pergunta. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu acho que a sociedade, o país se constrói assim, conversando. Não vendo grupos, interesses. Eu não sei, doutor Arruda, não sei se o senhor tem essa informação, mas eu não vi nenhum profissional médico boicotando. Eu não vi dentro da associação, e não sei, talvez no conselho, nenhum médico propondo greve. Vereador Júnior, a gente acorda às 5 horas da manhã e eu não estou fazendo nenhum tipo e vai dormir 11, meia-noite. Isso faz parte da formação do médico, mas ele precisa ter na escala de plantão um tempo para descanso, um tempo para alimentação. Ele não pode, é proibido pelo Conselho Regional de Medicina, plantões sem um intermezzo, né? Então, você colocar um profissional para ficar 60 horas de plantão, eu não gostaria que ele me atendesse, muito menos a minha mãe, que é falecida, e muito menos o meu pai. Trate bem as pessoas que tratam de você, no mínimo com dignidade.
E eu agradeço, viu, vereador, porque a minha fala seria diferente, mas essa sua colocação do almoço da nossa colega bateu no meu coração, porque muitas vezes eu fiquei sem comer por conta de trabalho. E sou muito orgulhoso e tenho 2 filhos fazendo medicina. E minha esposa é médica. Então, eu agradeço a todos a oportunidade e espero que colocar a Associação Médica, a APM, e eu sou representante da Associação Médica Brasileira, e sempre que for necessário, nós estaremos aqui em pé para toda a nossa Câmara e para a nossa cidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Eu gosto de fazer a manifestação logo em seguida da citação, porque aí a gente não sai muito do assunto, senão agora tem que relembrar o que foi dito para poder contextualizar. O doutor Cabelo diz que os médicos fazem parte da população, que também pagam impostos, os vereadores também, fotógrafo também, jornalista também, todos. Só que o fim nosso aqui é atender aqueles que não têm o cargo público ou não aquele emprego contratado recebendo dinheiro público. O senhor diz do trabalho da colega que ficou lá sem almoçar, que eu citei, tá? A questão não é se ela vai almoçar às 2, às 3, às 4, ela vai almoçar a hora que ela puder. A questão é que naquele momento só tinha um médico atendendo 26 pessoas. O senhor não faz ideia a quantidade de advogados que ficam também sem almoçar, sem jantar, atendendo a população de graça, pro bono, na área da saúde. O senhor não tem ideia, tá? Eu tenho, eu posso falar depois para o senhor. Gostei de ver a participação do senhor. No dia 28 de janeiro de 2021, nós convidamos a APM para discutir a falta de leitos hospitalares para pacientes do SUS. Em que pese a APM ter recebido o convite, não compareceu. Então, eu vou contar com a participação do senhor, que seria muito importante para todas as próximas audiências e reuniões pela Comissão de Saúde, porque quando nós convidamos, pelo menos a APM não compareceu. Mas eu vou convidar o senhor para todas as outras, eu tenho certeza que o senhor vai também participar. Gostaria muito, eu estou vendo aqui uma discussão ideológica da contratação indireta, se o sistema, se é legal, o modelo. A questão, eu volto a dizer, a questão é a seguinte: houve uma licitação. O Poder Executivo Municipal fez um termo de referência, teve um edital, não foi contestado na Justiça, uma OS ganhou. Ponto. E dia 1º de janeiro, essa entidade começa a trabalhar. Ah, mas o médico ganha pouco, ganha mal, trabalha bastante, contratação indireta, tá, tudo bem. A gente pode discutir isso aí em outras reuniões, até me coloco à disposição como presidente da Comissão de Saúde. Mas hoje aqui a questão é a seguinte: dia 1º de janeiro vai começar a trabalhar uma nova OS. Não conheci ontem na reunião que foi feita na assinatura do contrato, o diretor dessa OS. E todos aqui me conhecem e sabem que se der problema eu vou para cima e vou ir no pescoço. Só que a questão é o seguinte: eu digo como cidadão, como vereador e como usuário do SUS, que se eu tiver um problema é para lá que eu vou me encaminhar. Tenho completa legitimidade, eu não vou para a Unimed, doutor Cabelo. Eu vou para o SUS. Agora a questão aqui é o seguinte: ah, mas vai contratar, o modelo é esse, está na lei. Prevê a possibilidade da contratação de OS. E é isso que foi feito. O corpo médico, nenhuma OS vai chegar de São Paulo, do Rio, sei lá de onde, e trazer aqui um ônibus, um avião lotado de médico. Nós sabemos que pode até vir um ou outro, até o dono, o diretor, sei lá, participar. Mas a maioria do corpo médico é esse que está em Bauru. O meu questionamento principal é o seguinte: quem ganha com tudo isso? Eu, sinceramente, estou torcendo e muito para dar certo. Agora, ficar aqui com os 2 pés no peito, sem antes ter começado, fortalecendo a ideia de boicote, o senhor me perdoa, mas é isso sim? O senhor tem total direito de defender a sua classe. Eu não fui eleito para defender classe de advogado, de médico, fui eleito para defender a população, inclusive os médicos que também vão participar. É óbvio que tem dificuldade em contratação de médico logo agora. É óbvio. Agora, só prejudica chegar agora com os 2 pés no peito, meter na boca, porque não foi feito isso aí lá na FERSB. Vamos
marcar aqui uma reunião para discutir aumento de salário de enfermeiras, o pessoal da faxina, todo o apoio. Esses questionamentos que foram feitos agora de médico que está trabalhando muito, que ganha pouco, vale também para a FERSB? Vale também para os médicos contratados pelo município? Doutor Borgo, eu fiz o pedido através do artigo 18, eu estou aguardando até agora, tá? Fiz o pedido para saber os Não médicos... responderam, presidente? Ainda não. Que os médicos trabalham mais de 24 horas ou 36 horas semanais. Estou aguardando esse artigo 18. Mas só para terminar, senhores e senhoras, eu volto a dizer, eu não critico, eu acho correto, sabe? O representante do sindicato tem que defender os servidores. O representante da PM vai defender os médicos, representando o conselho. Tal. O que eu quero que vocês... Bom dia a todos e a todas. Nós estamos voltando para a nossa reunião sobre a contratação de profissionais de saúde por OS. A nossa reunião teve aí um problema técnico, caiu a transmissão, agora são 11 horas e 32 minutos. Peço desculpa a todos que estavam nos acompanhando. O vereador Borgo vai concluir a sua fala. Em seguida, nós vamos passar por um inscrito aqui através das mídias, através da transmissão online, né, do link, que é o senhor Ben Hudson. Antes, o doutor Cabelo vai fazer só uma questão de ordem ali. Vereador Borgo, por favor, conclua. Só para concluir, presidente. Então, eu quero deixar claro, eu não sei até onde pegou a fala antes da paralisação, eu acho louvável toda a representatividade aqui, da PM, do Conselho, do sindicato, população, vereadores, todos. O que eu quero deixar claro é o seguinte, como usuário do SUS, como uma pessoa que viveu o SUS durante anos com questões familiares e que perdeu um pai lá dentro. Eu sei o quanto dói, sabe? Mas a questão é o seguinte, a gente tem que ser pragmático. Dia 1º de janeiro, uma OS assume, assinou o contrato, ganhou uma licitação, ninguém questionou o edital. Dia 1º, essa OS vai assumir. Nós temos um corpo médico. Não vai vir de outra cidade, vai ser esse pessoal, um ou outro que vem, sabe? Agora, eu acho muito temerário a gente ir com os 2 pés no peito e começar a brigar por causa de salário da categoria, não da contratação, tá, que eu acho até que é legítimo, mas discussões ideológicas nesse momento, eu acho que não é o mais cabível, sabe? Porque isso aí só fortaleceria um sentimento aí de boicote, de paralisação. Vamos lá paralisar para não ter médico, para prejudicar. No final, quem vai sair prejudicado é a população, que se não tiver médico para atender dia 1º, vai sofrer muito. Chegou dia 1º, óbvio, vai ter um período de adaptação, uma dificuldade, a tendência é que se normalize. Se não normalizar, é óbvio que nós vamos cobrar. E eu só faço um pedido aqui, que eu acho que esse aí, me perdoa, mas é o mais importante de tudo isso. A Secretaria Municipal de Saúde precisa ter um plano B para o dia 1º. Para a primeira semana. Seguiu a lei, licitou, contratou, chegou lá. Vamos supor que chegue dia 1º, dia 2, dia 3, aquele começo ali, aquela fase de adaptação. Sim. A responsabilidade pelo atendimento da saúde é da Secretaria da doutora Alana, que assume agora. Então, é muito importante que a Secretaria tenha de retaguarda, caso falte médico, para que seja feito um outro plano, para que a população não fique sem.